341 Palavra do Dia. Um bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com você para que possamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero agradecer a equipe do 341 pelo convite. É um privilégio poder entrar na sua casa, na sua vida, no seu carro, não sei onde você está nesse momento, e poder de alguma forma te abençoar, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. O nosso desejo aqui é que Deus toque a sua vida nessa manhã, é que Deus revele um pouco do poder dele para o seu coração, para a sua vida, diante das necessidades e das lutas que você tem no seu dia a dia. Você encontre o poder de Deus e reconheça o seu amor, a sua misericórdia e tudo que Ele tem para nos dar através da pessoa de Cristo Jesus. E é sobre Ele que eu quero falar nessa manhã. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre Jesus. Nós não temos ninguém para apresentar a você, nem eu mesmo posso me apresentar, sendo eu pastor, tendo eu as minhas atividades. Eu não estou aqui para me apresentar. Eu estou aqui para falar de alguém que é muito maior do que eu. Para falar de alguém que salvou a minha vida, transformou a minha história, abençoou a minha família, aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós falamos sobre Jesus, nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras. Se existe algo que nos revela quem Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz quem de fato Jesus é, o que Ele fez por nós, qual é o seu propósito, o propósito da sua vinda neste mundo. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma história que nos é apresentada no Evangelho de João, no capítulo 9, o encontro de Jesus com um jovem cego de nascença. Mas antes de falar dessa história, é importante nós entendermos todo o contexto do Evangelho de João, porque João ele tem o propósito de nos apresentar a Jesus como o Filho de Deus, e não apenas como o Filho de Deus, mas como o Filho unigênito de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de João ele é muito particular, porque se você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que são evangelhos muito parecidos. Eles possuem 256 versículos que são exatamente os mesmos que aparecem tanto em Marcos quanto em Mateus, quanto também em Lucas. Mas o Evangelho de João é um evangelho muito particular, porque dentre todos os evangelhos, o que esteve mais próximo na caminhada com Jesus foi João. João se auto-intitula no evangelho o discípulo amado. Ele chama a si mesmo o discípulo a quem o mestre ama. Tamanha era a relação dele com Jesus e a consciência que ele tinha do amor de Jesus pela sua vida. Isso é muito profundo. Quando alguém tem essa consciência, a consciência depositada em nós pelo Espírito Santo, de que nós somos amados por Deus, de que Jesus nos ama. E quando a gente lê o Evangelho de João, ao longo do Evangelho, João vai nos apresentando Jesus, vai nos revelando Jesus em várias facetas diferentes, dito por pessoas e até mesmo pelas próprias palavras de Jesus. Por exemplo, é no Evangelho de João, em que nós vemos a afirmação de João Batista dizendo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no Evangelho de João que nós vemos André, o irmão de Pedro, chamando Pedro para conhecer a Cristo, dizendo: encontramos o Cristo, encontramos o Messias. É no Evangelho de João que nós temos a afirmação da mulher samaritana e das pessoas que moravam na cidade de Sicar, dizendo que, após terem conhecido Jesus, que Ele era verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas Jesus se auto-revela também no Evangelho de João de várias maneiras. Por exemplo, Jesus ele declara a si mesmo, a respeito de si mesmo, que Ele é o pão da vida. No milagre da multiplicação dos pães,
a multidão vem ao seu encontro e ele se auto-intitula: eu sou o pão da vida. Depois no capítulo 8 ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus diz no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida, no capítulo de número 14. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. No capítulo de número 8 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E é a partir desta afirmação de Jesus como a luz do mundo que eu gostaria de conversar com você nessa manhã e trazer esta palavra para o seu coração. O capítulo 9 nos conta a história de um jovem que teve um encontro transformador com Jesus. Essa é uma das ênfases dos evangelhos. Quando alguém conhece a Jesus, jamais poderá ser o mesmo. Ou essa pessoa terá uma transformação radical para o bem e seguirá os passos de Jesus, ou terá um encontro com Jesus e se afastará completamente dele. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado que se fez homem, que habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Jesus, ele alto mesmo, se declara no Evangelho de João, no capítulo anterior, no capítulo 8, no último versículo, ele na conversa com os fariseus que eram religiosos daquela época, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo de uma afirmação do Antigo Testamento, da pessoa de Deus, quando Deus se revelou a Moisés dizendo: eu sou. Jesus está dizendo: eu sou o próprio Deus. Numa conversa com Filipe, no capítulo 14, Filipe pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, nós estamos muito felizes com este relacionamento contigo, mas por favor, mostra-nos o Pai. E então Jesus responde para Filipe dizendo: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me pede para te mostrar o Pai? Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós aprendemos a conhecer a Deus. Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a fé cristã, a fé centrada no Evangelho de Jesus, é uma fé que nos convida a ter um relacionamento com Jesus. Porque a partir de um relacionamento com Jesus é que você conhecerá a Deus. É que você poderá ter um relacionamento de intimidade, de conhecimento, de ter os olhos espirituais desvendados para que você conheça quem de fato Deus é. E aqui no capítulo 9, que é a nossa história, a Bíblia nos diz que Jesus estava passando pela cidade de Jerusalém, ele estava nos dias de festa da cidade. Possivelmente era a festa dos tabernáculos, a festa em que o povo de Israel se lembrava do que acontecia no Antigo Testamento, quando o povo caminhava com barracas, montando tendas, lembrando que tinham sido peregrinos quando saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Por 40 anos tiveram que montar barracas. Então eles faziam essa celebração, que era a festa dos tabernáculos, e Jesus estava em Jerusalém naqueles dias. Ele era um judeu e participava das festas judaicas. Diz que ele passou e viu um cego de nascença. Já me chama muita atenção o fato de Jesus passar e ver um cego. Normalmente pessoas carentes, necessitadas, cegos, mendigos, homeless, se tornam para nós paisagem. A gente passa pelas pessoas e elas são paisagens, como se a gente estivesse passando por uma árvore, por uma casa, por qualquer lugar. Jesus vê alguém com uma necessidade. E ao ver aquele jovem, os seus discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem é que pecou? Este homem para que nascesse assim ou seus pais? E essa é uma pergunta que surge no coração de muita gente quando passamos por um problema, por uma enfermidade. O que é que eu fiz de errado para Deus me castigar? Ou o que é que fizeram no passado contra mim para que eu estivesse nessa condição? Eu não sei se você está nesse momento enfrentando uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, talvez uma depressão, uma ansiedade, uma crise do pânico. Eu não sei se você está com um câncer. Eu não sei se você está
passando por um momento difícil na sua saúde espiritual. Eu não sei. Mas esta é uma pergunta que surge no coração de muita gente. Por que é que eu estou passando por isso? Qual é a razão? Onde foi que eu errei? Onde foi que erraram para que eu pudesse colher essa situação? O que aconteceu? Porque nós que conhecemos o Evangelho, nós procuramos andar na luz, nós procuramos fazer o que é a vontade de Deus, mas nós estamos sujeitos aos percalços da vida. Nós estamos sujeitos a enfermidades, nós estamos sujeitos a crises, nós estamos sujeitos a situações que sobrevêm sobre nós, que fogem do nosso controle. E essa pergunta foi feita pelos discípulos porque havia uma crença naquela época de que se alguém nascesse com alguma enfermidade, com algum membro deformado, cego, surdo, mudo, esta pessoa carregava consigo uma maldição. Ou ela havia pecado no ventre, ou seus pais haviam pecado, para que ela pudesse nascer dessa forma. Mas a palavra de Jesus, ela é poderosa. Jesus responde dizendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Não importa o que você está passando na sua vida neste momento, não importa qual seja a circunstância que você esteja enfrentando. Todas as crises, lutas, problemas, dificuldades e enfermidades que nos sobrevêm, elas se manifestam para que em nós se manifeste a glória de Deus, se manifeste o poder de Deus. É neste momento em que Deus revela-nos a sua glória. É neste momento da crise, da enfermidade, da dificuldade, do aperto. E quando eu olho para esse texto, este texto me chama muita atenção nessa perspectiva de que Jesus não quer puxar nada do passado. Porque pecadores somos todos. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos gerados em pecado. Esta é a maldição de toda a humanidade. A Bíblia nos diz de forma clara em Romanos capítulo 4 que o pecado entrou no mundo por um só homem, mas também por um só homem entrou a vida eterna, que foi oferecida gratuita a todos. Jesus, o segundo Adão, o homem perfeito segundo a vontade de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, pecadores somos todos nós. Essa é uma verdade muito clara do Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas no caso deste jovem que havia nascido cego, que nunca tinha visto uma cor, uma árvore, um animal, não havia visto os seus pais, não conhecia o sorriso de sua mãe, este jovem, ele nasceu dessa forma, porque Deus tinha o desejo de revelar nele a sua glória. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de dizer para você, se você está enfrentando um momento difícil, um momento duro, apertado, uma enfermidade, uma luta, saiba de duas coisas. Primeiro, Jesus olha para você. Jesus está olhando para a sua vida. Jesus não ignora a sua dor, nem o seu sofrimento. E Jesus não está aqui, não veio a este mundo, não se manifestou em nossa vida para nos julgar, para dizer, olha, foi você quem pecou, foram seus pais. Muito pelo contrário, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17, que é a sequência do verso 16 que todos nós conhecemos, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo 3, o verso 17 vai dizer que o Filho de Deus não veio ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio ao mundo não para te julgar, não para nos condenar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. E aí então, Jesus diz no verso 4, enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima e Jesus já está falando da sua morte, que seria em algumas semanas. Quando a noite vier, ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aí então Jesus diz algo muito interessante. Verso de número 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão. E essa é uma atitude de Jesus que a gente não consegue entender muito.
né? Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva com terra e aplicou nos olhos do homem. Às vezes Deus tem um jeito estranho de tratar conosco, sabe? Quando Jesus faz isso, às vezes alguém vai ler. Uma vez eu estava pregando sobre esse texto e acabou o culto, uma senhora da igreja muito, a gente fala aqui nos Estados Unidos, muito fancy, né? Muito chique da igreja, falou: pastor, não gostei desse negócio que Jesus fez, não. Né? Falou assim: olha, pouco importa se a gente gosta ou não do que Jesus faz. O que importa é que aquilo que ele faz dá certo. O jeito dele é o melhor jeito. E Jesus foi, cuspiu no chão, fez aquele lodo, aplicou nos olhos daquele homem e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E nas Bíblias que nós temos em nossas mãos tem a tradução da expressão Siloé, que significa enviado. Essa expressão enviado é uma referência ao próprio Jesus. Vou fazer aqui uma citação histórica. Naqueles dias, na festa dos tabernáculos, havia uma prática dos judeus. Os judeus iam naqueles dias até o tanque de Siloé, que era um dos tanques de água da cidade de Jerusalém, buscar aquela água para lavar a escadaria do templo. E quando Jesus diz para aquele jovem cego de nascença: vá lavar-se no tanque de Siloé, Jesus está querendo causar um tumulto na cidade, e é justamente o que acontece. Porque ao lavar-se no tanque de Siloé, ele tira toda aquela imundície, e aquela água que deveria estar limpa voltou a ficar suja, e eles teriam que levá-la para o templo para poder lavar as escadarias do templo. E aí a Bíblia diz assim que quando ele lava os olhos no tanque de Siloé, ele volta vendo. Ele volta vendo. E eu gosto muito do jeito de Jesus nos tratar, porque normalmente a gente diz assim: não, Senhor, é o seguinte, faz um milagre na minha vida, faz um sinal, e depois eu mudo de atitude. Mas Jesus nos convida primeiro a ter uma atitude, para que depois possamos ter o milagre. É justamente o contrário. Jesus diz: obedeça a minha palavra, faça o que eu estou mandando, e você receberá algo das minhas mãos. Não é fruto só da sua obediência, mas é graça que eu estou oferecendo a você, mas me obedeça em primeiro lugar. E talvez toda aquela situação fosse uma situação incômoda para o cego, que precisou ser guiado. Ele não sabia se dirigir sozinho. Possivelmente pessoas o conduziram até o tanque de Siloé, e quando ele lava o seu rosto, ele tira aquele lodo dos seus olhos, ele volta a ver. E na verdade, não volta a ver, ele começa a ver a partir daquele momento. E é isso que acontece com as nossas vidas quando nós obedecemos o que Cristo nos diz. Os nossos olhos se abrem. A gente começa a ver, a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa vida começa a ganhar cores. Nós começamos a enxergar a vida de uma outra forma. Aquele homem que só entendia as coisas pelo que as pessoas diziam para ele, ele agora experimenta com os seus próprios olhos. E essa é a experiência da fé. Não é viver das coisas de Deus por aquilo que os outros dizem de Deus, mas é a partir do que eu estou agora experimentando em Deus e vendo em Deus. E isso acontece por uma obra de Cristo em nossa vida. Porque quando ele diz: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, o enviado de Deus para nós é Jesus. Vá até ele e lave a sua vida. Vá até ele e deixe com que ele lave o seu coração, lave os seus olhos, lave a sua vida, e você começará a ver. E a entender o mundo de uma outra forma. E a entender as coisas de uma outra maneira. Porque quando nós derramamos a nossa vida nas águas de Cristo Jesus, porque é Ele que pode nos lavar, é Ele que pode nos curar. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mas a Bíblia diz assim que os seus vizinhos, que anteriormente o conheciam e sabiam que ele mendigava, perguntaram: não é este aquele que estava costumeiramente sentado, mendigando? E alguns diziam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então
como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? E a resposta dele foi: não sei. A continuação desse texto, ela nos mostra um interrogatório. Este homem recebe um milagre da parte de Jesus. E a partir do momento em que ele recebe este milagre da parte de Jesus, ele vai sofrer 3 interrogatórios. O primeiro interrogatório está aqui, são seus amigos, vizinhos, conhecidos, que dizem: é ele, não, se parece com ele. E aí perguntam como foram abertos os seus olhos. Porque isso naturalmente vai acontecer na vida do cristão. Se você se entregar a Jesus, se você se render a Jesus, se você obedecer a Jesus, se você se lavar a sua vida na presença de Jesus, algo extraordinário vai acontecer. A sua vida será diferente, nunca mais será a mesma. E as pessoas vão te perguntar. Porque esse é o desafio de Deus para nós. A partir do momento em que somos tocados, somos ministrados, recebemos a cura, somos de alguma forma transformados pelo poder de Deus, algo diferente vai acontecer em nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo em você? Por que você está assim? Por que você mudou o seu jeito de falar? Por que você está enxergando a vida de uma outra forma? Mas quando ele é questionado, ele diz: olha, eu só sei que um homem chamado Jesus me lavou e agora eu estou vendo. Mas onde ele está? E a resposta dele é: eu não sei. Eu não sei. E isso aqui nos mostra uma outra faceta muito importante do Evangelho. A importância de continuar a caminhada com Jesus. Porque Jesus faz um milagre na nossa vida, mas um milagre sem a presença dele não tem muita explicação. E a gente não sabe falar muito, não. Onde que ele está? Eu não sei. Ele se foi. E este homem é levado a ser interrogado por líderes religiosos, porque justamente aquele homem é curado no sábado, não podia ser curado no sábado. Ele é questionado, ele é levado até o templo. E ele é ali questionado, são chamados, eu não vou ler todo o texto, porque vai desde o verso 13 até o verso de número 34, ele é interrogado ali várias vezes: como foram abertos os teus olhos? Ele diz: olha, um homem chamado Jesus, eu já disse isso para as pessoas, mas eu não sei mais onde ele está. E as pessoas dizem: mas como é que você pode agora ver? Esse é um milagre que nós nunca vimos. Um cego de nascença, nós nunca vimos um cego de nascença voltar a ver. E eles interrogam tanto a Jesus que chega uma hora que ele mesmo se cansa e diz: olha, eu acho que vocês querem se tornar discípulos dele. Por que vocês estão me perguntando tanto? E aí então eles expulsam aquele homem de dentro do templo. E aquele homem volta para a rua. Volta vendo, mas volta sozinho. Até porque no interrogatório são chamados os pais dele. E quando são trazidos os pais dele, perguntam para os pais: é o filho de vocês? É, ele nasceu cego? Sim, nasceu cego. Então como é que ele está vendo? E até os pais se esquivam. Os pais dizem na história assim: olha, ele já é grande, deixa ele responder por si mesmo. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos convida a ter uma fé própria, pessoal. Você só pode responder por si mesmo. Ninguém pode responder por você. Pastor, padre, líder espiritual, amigo, líder de célula, líder do louvor, líder de ministério, ninguém pode responder por você. É só você que pode responder pela sua fé. E aquele homem é expulso, o chamam de pecador. Você nasceu em pecado, você já nasceu maldito. E veja que um milagre, sem a presença de Jesus, sem a continuidade, uma caminhada com Cristo, fica muito sem explicação e a gente fica meio a ver navios, sem entender por que aquilo aconteceu na nossa vida. Mas já que Jesus é a luz do mundo e ele vem para abrir os olhos dos cegos, Jesus então aparece mais uma vez para ele. Eu gostaria de ler o final do texto, que diz a partir do verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo, Jesus foi ao encontro dele novamente e perguntou: você crê no Filho do Homem?
E agora a pergunta de Jesus é uma pergunta muito profunda. Porque a pergunta de Jesus para ele é: você crê no Messias, no Salvador? A expressão Filho do Homem é uma expressão que aparece no livro do profeta Ezequiel e muito profundamente no livro do profeta Daniel. O Filho do Homem é um ser que se manifesta nos livros proféticos, especialmente em Daniel, representando ou já antecipando a pessoa de Jesus. E os judeus, eles aguardavam a vinda do Filho do Homem, o Messias, o Redentor, o Salvador. E quando Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Jesus está agora dizendo para ele: olha, eu fiz um milagre na sua vida, eu abri os seus olhos, mas nós não continuamos a nossa caminhada. E agora você precisa de algo muito mais profundo do que apenas um milagre. Você precisa crer de todo o seu coração no Salvador. E então o homem pergunta a Jesus: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Sabe por que é que Jesus faz um milagre em nossa vida, abre os nossos olhos? Para que a gente veja Ele. Porque aquele homem teve os seus olhos abertos, ele viu cores, ele viu o rosto da sua mãe, do seu pai que ele nunca havia visto, mas ele viu o ódio das pessoas, ele viu a indiferença, ele viu muita coisa ruim no primeiro dia que seus olhos foram abertos. Sabe por quê? Porque não adianta apenas ter os olhos abertos sem a presença de Cristo. Porque nós precisamos olhar para este mundo através do prisma de Jesus. Sem a presença dele, não tem muito sentido. Jesus abre os nossos olhos para que nós possamos vê-lo. O milagre se manifesta em nossa vida não para que você veja uma coisa boa na sua vida, apenas a cura de uma enfermidade, a porta aberta de um trabalho, a restauração de um casamento, mas para que você veja a Jesus. O que mais importa é que você conheça a Cristo e não apenas os milagres de Cristo. Porque aquele homem ficou sem resposta. Ele lavou os seus olhos, ele estava vendo, ele conseguiu o milagre que tanto queria por toda a sua vida. Mas o milagre, só pelo milagre, não levou ele a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele foi questionado, ele foi inquirido, ele foi acusado e ele foi expulso de uma sinagoga. Mas a partir do momento em que ele olha para Jesus, o texto nos diz, verso de número 38, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E essa expressão aqui, adorou, no original grego é a expressão proskunel, é a expressão prostrou-se, adorou a Jesus, dobrou seus joelhos, reconheceu a Jesus como Deus. Essa expressão original no grego, proskunel, é a adoração que é oferecida à pessoa de Deus, tão somente. Os judeus não se ajoelhavam perante qualquer pessoa, eles só se ajoelhavam nos momentos de oração e de adoração, reconhecendo a presença de Deus. Então aquele homem naquele momento reconhece a Jesus como o Salvador, como o Messias, como o Filho do Homem, mas como Deus na sua vida. Voltando às palavras de Jesus lá do começo do capítulo 9, quando Jesus diz, ele nasceu assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, a minha palavra para você, nessa manhã, é que não importa o que você esteja passando, seja uma luta física, uma luta na família, um problema financeiro, Jesus pode te ajudar, e Ele quer te ajudar. Ele pode fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer que você o conheça, porque não adianta tão somente o milagre se você não tiver uma caminhada com Ele. Aquele homem se torna então um discípulo, se torna então alguém que é salvo, que é liberto, que é transformado por Jesus de forma inteira. Ele não tem apenas um milagre exterior, ele tem um milagre interior. Nós muitas vezes estamos à procura desses milagres exteriores. Nós estamos apenas atrás dos milagres
que podem transformar as nossas vidas exteriormente. Mas Jesus quer transformar a nossa vida por dentro, para que nós possamos reconhecê-lo como o nosso Salvador, como o dono da nossa vida, da nossa história. Porque a partir do momento em que Ele entra na nossa vida e na nossa história, tudo volta a fazer sentido. Aquele homem recebeu um milagre e a partir do milagre nada fez sentido. Mas quando Jesus entra na vida dele de novo, tudo volta a fazer sentido. Não basta apenas um milagre. Nós podemos pedir e nós temos um Deus que faz milagres hoje. Deus tem poder para fazer grandes obras, abrir os olhos dos cegos, até mesmo ressuscitar os mortos. Porque isso aconteceria com aqueles que crescem nele. Jesus pode fazer tudo, mas o que Jesus mais quer na nossa vida é que possamos reconhecê-lo como Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Prostrar-se diante dele, render-se, oferecer tudo que somos e temos a ele. Porque a partir do momento em que ele entra, tudo faz sentido. Ele não é aquele que acusa, ele não quer buscar nada no passado, ele não quer acusar nada no presente. Jesus não leva em consideração a vida pregressa daquele homem, o seu estado de mendigo. Jesus apenas quer libertá-lo, quer salvá-lo, quer amá-lo, quer restituí-lo à vida. Restituí-lo à vida. Eu convido você, nesta manhã, a abrir o seu coração para Jesus. Não apenas esperar de Jesus um milagre, mas esperar de Jesus a presença dele na sua vida. Porque sem a presença dele, os milagres não têm sentido. Sem a caminhada com ele, os milagres podem gerar para nós mais problemas do que solução. Que foi o que aconteceu na vida deste homem. Se você não tem como explicar o milagre, o dono do milagre, apresentar quem faz o milagre, você está perdido. Porque coisas extraordinárias ninguém explica. Homem, ser humano nenhum tem condições de explicar, a não ser que você diga, isso é obra de Deus. Isso é coisa de Deus na minha vida. Foi Jesus quem realizou isso. E é por causa deste milagre que eu o sirvo. Por causa do seu amor que eu adoro. Por causa do seu poder e da sua autoridade como Deus. Como o Filho de Deus. Como o Senhor de todas as coisas, eu me rendo e eu me prostro. Nessa manhã, eu quero convidar você, assim como aquele homem, vá até o tanque, lave a sua vida. Obedeça as palavras de Jesus. Obedeça o que Ele tem para você. A partir do momento em que você tem um passo da obediência, você pode ter certeza que muitas coisas boas podem vir. Foi o que aconteceu na vida deste jovem. Ele obedeceu a palavra de Cristo. Ele foi até o tanque de Siloé. Vá até Jesus. Obedeça a sua palavra, obedeça seus ensinamentos. Reconheça a autoridade dele sobre a sua vida. Coisa boa vai acontecer, mas continue a caminhada com ele. Porque se ele fizer um milagre e não houver a presença dele com você, as pessoas vão te perguntar, por que isso aconteceu na sua vida? Por que isso está acontecendo na sua história? Com a presença dele você terá toda a autoridade para dizer, olha, eu passo por isso, eu experimento isso, eu estou vivendo essa transformação, porque eu tenho um Deus presente na minha vida, e o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa manhã, eu gostaria que você pudesse pensar nessa palavra, meditar nela, e qual é a sua necessidade nessa manhã? Nessa manhã, o que pesa no seu coração, como na vida daquele homem, pesava a dor de nunca haver visto, ter os seus olhos abertos. Com certeza todos nós passamos por experiências de sofrimento. Qual é a dor que você carrega na alma, no coração? Qual é a tristeza que você está enfrentando agora? E o que é que Jesus te convida a fazer? O convite da palavra é, vá até ele, vá até o enviado, vá até Siloé. Vá até o tanque que lava e restaura a nossa vida. Esse tanque é Jesus. É o que lava, é o que restaura, é o que cura, é o que purifica. E a partir do momento em que Ele purificar a sua vida, transformar a sua história, abrir os seus olhos e você caminhar com Ele, muitas coisas boas vão acontecer. Quero orar com você, gostaria que você, onde está, pudesse fechar os seus olhos. E se você está dirigindo, não importa, se você está na sua casa fazendo atividades, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nesta manhã, diante da Tua palavra,
nós queremos te agradecer, porque nós temos a quem ir. Nós temos alguém a quem podemos buscar nos momentos de luta, de dor, de sofrimento, e saber, através desta palavra que lemos, que os sofrimentos, as lutas que enfrentamos neste mundo não são explicações apenas baseadas no pecado, na culpa. Coisas muitas vezes acontecem em nossa vida porque o Senhor quer manifestar o teu poder. Como na história deste jovem, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E eu peço, Pai, para que o Senhor manifeste o teu poder e a tua glória nas vidas que estão nos ouvindo. Pessoas, ó Deus, que talvez estejam em suas casas com alguma enfermidade física, uma dor na alma, ó Deus, uma dor no coração, nos sentimentos, ó Pai, vivendo um momento de crise financeira. Eu não sei qual é a dor que está no coração das pessoas que estão me ouvindo neste momento, mas o Senhor que sonda os corações conhece. E é o Senhor que pode resgatar, curar, libertar, derramar o teu bálsamo de cura. Nesta manhã eu oro para que estes meus irmãos e amigos que estão me ouvindo possam ir até Jesus, possam lavar as suas vidas no tanque de Siloé, o enviado de Deus, aquele que Deus enviou para nos salvar, Jesus Cristo, seu Filho. Essas pessoas possam ir até Ele, entregar-se, render-se, reconhecer a sua autoridade, obedecer a sua palavra, porque se nós nos rendermos, ó Pai, nós nos entregarmos a Ti, um milagre vai acontecer na nossa vida. E os nossos olhos serão abertos. Nós vamos começar a enxergar a vida de uma outra forma. Pessoas vão nos perguntar e nós podemos apresentar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E anunciar a salvação que existe só nele. Porque Ele é o Filho do homem. Ele é o Salvador do mundo, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão que desceu dos céus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é a ressurreição e a vida, o seu nome é Jesus. É nele que somos lavados, é nele que somos libertos, é nele que somos curados. Ele é tudo o que o Senhor tinha para nos dar e o Senhor já nos deu, e nós queremos tomar posse da presença de Jesus em nossa vida, da presença do Salvador, que nos salva, que nos liberta, que nos lava, que nos restaura, como a vida deste jovem foi lavada, foi liberta, foi restaurada. Muitas acusações, questionamentos podem surgir, mas se nós nos agarrarmos ao Senhor, a nossa vida será vitoriosa e abençoada. Oh Deus, eu oro pelos meus irmãos e amigos que estão me ouvindo, que eles possam se agarrar a Jesus, o Salvador, o tanque de Siloé, o enviado de Deus, que nos lava, que nos transforma, que nos restaura. Nós oramos em nome dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, uma alegria poder estar aqui trazendo a palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada, continue conosco no programa. Eu tenho certeza que muita coisa boa Deus ainda tem para ministrar ao seu coração nesta manhã. Que Deus abençoe e muito obrigado por estar aqui com todos vocês nesta manhã. Fique na paz de Jesus. Um grande abraço em nome da minha vida, da minha família, minha esposa Lívia, minha filha Ana Luísa. Ela falou: papai, fala meu nome lá. Eu vou falar: Ana Luísa, minha filha, o papai te ama. Ela fica sempre querendo vir aqui, que ela vê o papai na TV, ela fala: papai, eu quero ir junto. Mas, um beijo para ela, Deus abençoe, tenha uma manhã muito abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus.